como o meu reconhecimento se deu em maior amplitude, assim, nas redes sociais, eu percebia que uma maneira mais viável de atingir outros públicos seria com um trabalho de fanart, trabalho pegando outras referências. Por exemplo, no meu perfil, você pode encontrar algumas artes ali fazendo o Kobe Bryant, o Machado de Assis, fazendo o Django. E tudo isso seria uma maneira de atingir outros polos, atingir outros públicos, o que a gente chama de furar a bolha. Porque o nosso público acaba sendo convencionado a uma maneira específica da gente fazer aquela arte. Então, eu tive um olhar mais voltado para o Estado quando eu acabei aprofundando os meus estudos, né, meus estudos de literatura e sociologia, voltados para o Estado. Porque, tentando identificar um pouco a maneira como eu fazia minha arte, eu percebia também que eu recorria um pouco para a cultura internacional, uma cultura mais americanizada, norte-americanizada, né? Fazia essas figuras públicas dos Estados Unidos e tal. Aí eu comecei a me aprofundar, fazer algumas leituras do que é típico daqui. Comecei a ler Abdias, igual eu comentei com você, comecei a ler Abdias do Nascimento, comecei a ler o Silvio Almeida, e o que me tocou foi quando eu cheguei em Lima Barreto. Lima Barreto, porque eu me identifiquei um pouco com a marginalização que ele sofreu, igual o Rodolfo comentou sobre... porque parece que é muito, muito próprio do artista esse sentimento de deslocamento, você não se sentir pertencido e não se identificar naquele meio. Então eu percebi que eu precisava voltar os meus olhos para o berço, para o meu local de nascimento, para as minhas origens. Então ali eu consegui ampliar, né, com olhos de águia, a comunidade, olhar para mim no espelho, me encarar, olhar um amigo que passa na rua, um mano que corta um cabelo, uma moça que está na sua caminhada também diária. Então, tudo aquilo que passa despercebido no cotidiano, a gente começa a identificar também como objeto de arte, como referência. Então é isso. O nosso caminho, ele, por mais que tenha percalços, também tem inúmeras pedras preciosas que acabam lustrando e ilustrando um pouco do nosso trabalho. Certo. Eu acho que a arte, na minha vida, ela se inicia um pouco próxima da minha autoconsciência enquanto humano mesmo. Eu acho que tudo isso anda imbricado e toda essa conexão que a arte se faz, ela acaba de algum modo também construindo a minha identidade logo ali no início da minha vida. E essas questões peculiares relacionadas à arte, ela sempre foi um elemento que, ao mesmo tempo que estimulava esse desejo em mim de desenhar, me desenhava. E a minha formação, a minha caminhada, todo esse processo vivencial, tanto na escola, na universidade e nas ruas mesmo, fez com que formasse uma amálgama, né, que formaria o que eu reconheço hoje como a minha identidade visual, como a minha personalidade que forma o meu todo. Show. Então, como você disse no início, né, as minhas artes elas apresentam esses fragmentos da culturalidade, tanto nacional quanto estadual, mas eu sempre recorro à africanidade, que é um pouco mais além, né, um passo histórico um pouco mais alongado, que se comunica comigo, porque fazendo esses trabalhos, construindo essa arte ligada ao continente africano, eu consigo reconstruir muito do que eu identifico como o meu presente e minha forma atual. Beleza, você é morador de... Eu sou morador de Cariacica, natural de Cariacica. Faz letras no IFES? Faço letras, estou no último período de letras no IFES,
lá em Vitória, mandar um abraço pro pessoal do IFES, mandar um abraço para minha família, Verinha, meu pai, Stephanie, minha namorada. E... Achei que você ia esquecer, rapaz, Não, dá um não problema, pode, rapaz, dá um problema. Não pode, jamais. Quando que você falou do colégio, que você falou nos bastidores aqui? Eu tava comentando com você que eu me recordo muito bem, a minha mãe, ela faleceu, né, no ano passado, próximo do meu aniversário ali, 29 de setembro, tá até se aproximando esse 1 ano, né, de afastamento dela. E eu me lembro muito bem do período que eu fiz a creche, fiz o primário ali, e eu lembro da minha mãe ter sido convocada à creche para falar com as professoras, porque as professoras notaram que sempre quando eu coloria os trabalhos solicitados por elas, eu sempre coloria tudo de preto. Era tudo preto, muito sem cor. Mas só que, por mais que eu pintava de preto, eu enxergava outras cores, né? Outras nuances ali. E as moças sempre reclamaram com ela, porque ele é todo diferente, porque ele faz tudo de preto, a turma aí usando as cores e ele sempre usando preto. Aí eu lembro que minha mãe, ela disse, eu vou conversar com ele, mas é algo particular dele, ele simplesmente gosta de pintar assim e vocês poderiam entender. E eu lembro que depois disso foi um boom, né? Foi um boom. Eu comecei a utilizar outras cores, mas só que eu identifico que talvez esse interesse em pintar o preto foi para aplicar ali nas figuras alguma maneira de me reconhecer também. Se expressar, né? Se Todo expressar, o cotidiano que me você reconhecer, vivia. talvez esse modo abstrato de colorir, talvez significasse algo sobre mim, né? Sobre a construção da minha mente naquele momento inicial ali. E eu percebia que também era uma maneira de me pôr, né? De me colocar nos locais, mesmo não tendo consciência disso na época, talvez fazendo uma autoanálise daquele período, eu consiga enxergar um pouco disso. Você tinha algo ali, mas você não sabia o que era, que Isso. hoje talvez você identifica, Isso. né? Você já usa bem o colorido. Sim. Hoje eu tenho um apelo maior às cores, talvez pelos meus estudos particulares sobre botânica, também estudo um pouco a fauna nacional, e tudo isso é bem presente, né? Bem presente na minha arte, que essa questão da fauna aparece também no meu vulgo, né? B-boy, o menino abelha, e sempre